Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Atrasei uns minutinhos aqui, mas estou entrando ao vivo para falarmos sobre alfabetização. Oi, pessoal. Vão entrando, atrasei uns minutinhos aqui para organizar as crianças, mas está tudo certo. Então, sejam bem-vindos. Fico feliz de estar mais uma vez aqui com vocês em mais uma live para ajudar o máximo possível. Então, hoje eu vou falar como foi o processo de alfabetizar as crianças em casa. Então, sejam bem-vindos, vão chegando aí. Boa noite, boa noite. Boa noite, Eliane. Boa noite, Alexandra. Boa noite. Só me dá um ok aí se o som está bom, se o áudio também, se vocês estão vendo bem, se não tá tremido, se não tá escuro, só para me dar um ok aí, se tá tudo certinho e eu vou iniciar, tá? Vão chegando, vão enviando aí o convite dessa live para os amigos. Boa noite, Sil. Tá ok, Eliane? Ai, obrigada. Muito obrigada. Então, qualquer coisa, se der alguma questão, vocês me avisem aqui nos comentários, tá? Não vou conseguir prestar muito atenção, porque senão eu perco o foco do que eu vou falar. Então, essa live já era para ter acontecido já há muito tempo. Eu fiquei de fazer uma live para vocês contando como foi aqui o processo de alfabetizar as crianças em casa. Então, só para quem está chegando aí e é novo, né, aqui no nosso perfil, porque todos os dias tem novos seguidores, então eu vou falar só uns segundinhos aí, um pouquinho como foi a nossa trajetória. Então, nós começamos o homeschooling com o Igor, praticamente, que foi o nosso filho mais velho. Então, nós conhecemos o homeschooling no ano de 2013. Então, já vão aí mais de 8 anos deste processo, que é onde a gente conheceu o homeschooling, começamos a estudar e começamos a praticar com o Igor, que na época nós tínhamos os 3 filhos, né? Que era o Igor, a Kiara e o Thomas. O Thomas era bebezinho ainda na época, né? Então, e antes desse processo de conhecer o homeschooling, eu já tinha alfabetizado o Igor em casa. Então, eu vou falar para vocês como foi a alfabetização de cada um. Tanto do Igor, da Kiara e do Thomas. Claro, eu vou tentar dar uma resumida, assim, senão aqui a gente vai ficar muitas horas. Eu vou tentar salvar essa live, então eu quero tentar que essa live tenha no máximo aí pelo menos uma hora e pouquinho, tá? Para conseguir salvar ela direitinho, para ficar aqui no perfil de vocês. Então, o meu processo com a alfabetização do Igor foi totalmente sem métodos. Na verdade, eu sempre digo que foi um método Patrícia ali, a alfabetização dele, né? Não tínhamos conhecimento da questão do homeschooling, então eu já era dona de casa, já estava em casa cuidando do Igor na época, né? Depois veio a Kiara, que tinha pequenininha, eles são uns 3 anos e meio de diferença, então foi o processo com o Igor no primeiro ponto, né? Então, da onde que eu comecei a entender esse processo, para vocês entenderem. Antes de casar, quando eu tinha nos meus 15 aos meus 18 anos, eu trabalhei dentro da com educação infantil. Ou seja, eu trabalhei como estagiária dentro de uma creche. Então, eu fiz estágio do ensino médio, que se dizia na época tinha-se o magistério, que você podia fazer essa opção de estudar o ensino médio e em outro período fazer o magistério. Então, naquela época, eu consegui um estágio dentro de uma creche na minha cidade, a cidade onde eu morava. Então, dos meus 15, quase 15 ali, dos meus 15 aos meus 18 anos, eu trabalhei com educação infantil. Então, eu trabalhei na área do berçário, substituía professores na área de maternal, depois substituí professoras no primeiro ano, segundo ano, peguei no quinto ano também, né, daquela época, né. Então, eu tive um contato grande com as professoras e o que a gente fazia em sala de aula, que geralmente eu substituía, então elas me davam um plano de aula pronto. Então, ali eu ganhei uma certa experiência. Claro que na época, adolescência ainda, eu não tinha noção do que eu iria fazer,
eu não tinha, não era muito convertida na época, então eu não tinha uma noção muito grande, ainda profunda sobre vocação, sobre isso. Na verdade, eu tratei mais como um emprego mesmo, só que acabou que foi o meu único emprego praticamente que eu tive assim de mais tempo, assim, de longo, porque depois dos 18 ali eu comecei a namorar com o Diego, a gente casou, já veio o Igor, então foi na verdade, o meu único emprego assim por mais tempo. Então foi na área de educação infantil, dentro de creches, né? Creches ali eu trabalhei muito na área do berçário, então era crianças de 8 meses a 1 ano e meio, depois era 3 anos, 4 anos, às vezes eu peguei uma de 5, 6 anos. Então eu acompanhei alguns processos, né? Claro que era muito sutil nessa questão de atividades com as crianças, principalmente de coordenação motora, de cantigas, né, de trabalhar com a criança música, pequenas atividades para explorá-la na criança curiosidade. Então, isso tudo eu aprendi dentro da creche. Então, só para vocês terem noção. Então, passando isso, né, eu comecei a namorar com o Diego, a gente casou, tivemos o Igor. Então, desde pequenininho, o Igor já teve esse processo em casa de contação de histórias. Não tínhamos grandes livros, não tínhamos o que a gente tem hoje, era uma coisa assim muito tranquila, muito pequena, na verdade, mas da experiência que eu tive trabalhando na creche, isso já serviu de muito para mim, porque eu sempre pensava comigo, olha, quando eu tiver os meus filhos, ou tiver um filho, eu não vou colocar numa creche, até por conta da experiência que eu via dentro de creche. E, gente, olha, eu vi de tudo, assim, trabalhando dentro de creche, assim, então eu tinha muita dó das crianças, e, né, aquela questão de ficarem tão longe dos pais e serem tão pequenininhas. Então, nesse período, eu adquiri vários insights, assim, vamos dizer assim, de como seria como fosse mãe. Então, principalmente nesse lado de contação de histórias, ler em voz alta, cantigas, trabalhar coordenação motora, isso era para mim muito claro. Né? Então eu não precisei fazer nenhum curso para isso, porque eu tinha visto isso na prática como estagiária trabalhando com as professoras, né? Então, quando tinha o Igor, eu explorei muito nele essa parte de quando ele era bebê, de coordenação motora, da fala. Então, era super normal para nós cantarmos as cantigas que eu falo, cantigas de roda, né? Desde o Sapo Não Lava o Pé, todas essas musiquinhas, né? Cantava muito para ele, a Mãezinha do Céu. Então, eu fui em todo esse processo de leiturinhas, eu lia muito a Bíblia infantil, historinhas, né? E como a gente já era envolvido com coisas na igreja, ele sempre estava vendo alguma coisa ou outra relacionada à história dos santos ou a própria a dinâmica nossa de família. Então, o Igor cresceu já com isso. Então, essa questão de contar e ler em voz alta, ele já veio desde bebezinho. E eu sempre tive aquela ideia, aquela imagem dos filmes até, né? Da mãe, do pai contando ou lendo uma historinha na cama para os filhos, né? Que a gente via nos filmes. Eu pensei, não, quando tiver os meus filhos eu vou fazer isso. Vou ler para eles antes de dormir. Por isso que é algo muito natural para nós, para que vocês entendam, né? Então, o processo de alfabetização do Igor já começa ali. E o Igor, né, hoje ele tem 14 anos, até para quem tá chegando ali não são 5 hoje, né, o Igor é o mais velho, ele tem 14 anos hoje, mas na época a gente já vinha que ele sempre se sobressaía, ele sempre ele teve muita facilidade de aprender as coisas. Desde pequenininho para fala, para música, para as coisas naturais assim do dia a dia, ele sempre teve muita facilidade. Então o Igor começou a entender algumas coisas e eu aproveitei esses ganchos, por exemplo, ensinar para eles as letrinhas do alfabeto. Então, por isso que eu tô dizendo para vocês, gente, o Igor foi alfabetizado sem nenhum método, tá? Eu não usei nenhum método fônico, nem método silábico, não me inspirei em nenhum método, eu simplesmente fui da minha intuição, do que eu achava interessante para ele, porque na minha visão ele iria para a escola, né? Ele frequentaria uma creche, iria para a escola. Eu não tinha conhecimento do homeschooling naquela época, isso pelo ano de 2010, né? 2011, por ali. Então, e eu comecei a alfabetizá-lo no sentido que? Mostrando as letrinhas, com cantigas, cantando as letrinhas, mostrando
as sílabas para ele, fiz toda uma saladinha ali de sílabas e letras e não trabalhei os sons com ele, aquela questão do método fônico, então foi na verdade uma junção e eu fui mostrando para ele e o Igor tinha muita facilidade, então quando eu vi que ele começou a pegar, ele sabia todas as letras ali do alfabeto, ele sabia diferenciar, eu comecei a colocar palavrinhas. Então, o Igor, com 3 anos, ele tinha 3 anos, gente, por isso que eu falo, ele sempre foi precoce em muitas coisas, ele tinha facilidade. Então, com 3 anos, ele já aprendeu a escrever o nome dele. Ele escrevia o nome dele, ele já identificava as vogais, ele já identificava as letras do alfabeto, e eu só aproveitei esses ganchos e fui ensinando coisinhas a mais para ele, né? Então eu fui juntando palavrinhas, eu até quero mostrar para vocês, eu já mostrei, já falei isso aí no perfil, eu fiz pequenos caderninhos para ele, caderninho de desenho, onde que eu colocava recortes, aqui eu acho que não vai dar pra ver bem, mas eu colocava escritos e a gente colocava ali coisas para ele fazer sequência, nossa, coisas bem simples, gente, usando caderno de desenho, caderninhos mesmo, tá? Fazia à mão, colocava ali, ó, faça um desenho, pinte a letrinha, tudo à mão, tá? Isso aqui são um caderninho dele, eu já mostrei pra ele, ó, isso aqui em 2011, 2012. Então, fazia ele fazer a sequência para escrever um número, caderninho de caligrafia. Então, ali ele foi colocando, eu fui juntando coisas que às vezes eu encontrava na internet e fui colando, às vezes, nos cadernos, fui vendo como ficava, fui incrementando, tipo, ó, por exemplo, era o do Brasil, fiz um desenho ali, fui colando figurinhas que eu achava interessante, né? Olha aqui, ó, que eu recortava para ele pintar, e ali eu fui colocando, né? Por exemplo, aqui, ó, aqui, não sei se vai dar pra ver, ó, mas pinte as palavrinhas que começam com a letra A. Então, coloquei ali as palavrinhas. Pinte as palavrinhas que começam com a letra B. E, ó, faz a sequência, né? A, copiando, B, C. Então, nossa, super simples, gente, ó. Colando coisinhas pra ele identificar, ó. Elefante, navio, abelha, e fui colocando ali o que eu via interessante e ele foi fazendo, né? Então, o Igor foi alfabetizado com, como eu falei, ele aprendeu a escrever o nome dele, ele tinha 3 anos, de 3 anos em diante ele só foi aumentando, com 4 para 5 anos ele já lia. Ele já estava lendo, já identificava. Eu não tinha noção de identificar o que eram as maiores dificuldades ou se realmente tinha alguma lacuna para fechar nele. Não conseguia ter a noção naquela época, então eu via que ele estava prosseguindo e eu continuava, né? Então ele começou a ler, ele lia muito bem, ele falava bem as palavras, eu comecei a ensinar as sílabas mais complexas, eu ensinei as famíliazinhas ali do Babebi Bobu, né? Ensinei todas as famílias, trabalhamos as sílabas, e ali eu fui trabalhando, juntando, fazendo essas junções com ele, e ele começou a ler, gente. Eu não sei, assim, explicar, assim, com todos os detalhes, porque foi, assim, muito rápido o processo dele. Então, com 4 anos, para 5 anos ele já lia e escrevia também muito bem. Então, era para 4 para 5 anos. Ele começou a ter facilidade muito grande para os livros, isso ele até hoje, ele lê muito bem, ele gosta de ler, então ele já lia vários livrinhos que eu comprava, coisas bem simplesinhas, que eu não tinha noção ainda muito de literatura, coisas que poderiam agregar, então eram livros simplesinhos que a gente tinha condição. Não tinha impressora na época, não tinha como imprimir, fazer apostilas, nada. É muito o que eu fazia na mão. Eu fazia na mão mesmo, tá, gente? Como eu mostrei aqui o caderninho, até eu peguei as pastas aqui, que eu tenho tudo guardado ainda, coisas dele, mas é difícil de mostrar aqui para vocês compreenderem, mas, ó, são pastas e pastas de atividades que eu fui imprimir, umas eu imprimia, né, quando o Diego conseguia imprimir para mim, para ele pintar, e outras eu fazia no caderninho mesmo, com a mão, tá, para ele entender. Então, esse foi o processo de alfabetização do Igor. Então, quero falar para vocês que foi simples, super simples,
sem nenhuma técnica, e ele aprendeu muito bem. Ele começou a ler, começou a escrever. Eu sempre explorei muito a caligrafia no caderno de caligrafia. Então ele fazia cópias dos salmos, ele fazia cópia de orações, memorização é uma coisa que para mim era super natural, é a questão da memorização, depois que eu vim saber que era tão importante, mas para mim eu fazia as memorizações das orações. Na época já, a gente já tinha um contato muito grande por conta de nós frequentarmos, né, muito a igreja, então a missa tridentina, a missa em latim, né, então a gente já tinha o contato com o latim, então o Igor ali já começou a fazer memorização de pequenas orações em latim, isso ele tinha 4 para 5 anos, né, nesse processo. Músicas ele memorizava muito bem, e isso eu transformava no caderno, então ele copiava muito, pintava, e eu explorava artes, né, com tinta, com coisas ao ar livre, fazia muitas dessas atividades. Então o Igor foi alfabetizado assim. E ele era muito precoce em todos os conhecimentos. Então, na área da matemática, o Diego trabalhou com ele, assim, então ele entendeu super bem, ele contava muito bem, fazia sequência numérica, pequenas continhas, e pra mim tava tudo certo, e ele ia pra escola, né, ia frequentar a escola, e tudo bem, ele é uma criança, vamos dizer assim, muito bem encaminhada, e a gente acompanhando. Então foi quando ele foi para o primeiro ano, ele tinha ali, foi no ano de 2013, que nós conhecemos o homeschooling. Por quê? Eu já contei isso, né? Porque, na verdade, como ele já tinha sido alfabetizado, ele já estava, na verdade, bem encaminhado em tudo, já lia vários livros, ele foi para o primeiro ano, e o que acontece é que no primeiro ano as crianças estavam começando a aprender o A, o B, e ele já tinha visto tudo isso desde os 3 anos. Já sabia de cor, já sabia fazer muitas coisas, então foi ali que a gente se deparou com essa realidade da escola e a realidade do Igor. E agora? Né, foi esse o trevo que nos colocou naquela época, né? Então, foi ali que eu fui buscar, na verdade eu não sabia do homeschooling, eu fui buscar alternativas, né? A gente já, na verdade, já ouviu falar de homeschooling, mas fica uma coisa muito distante, né? Muito longe, é algo só americano, só lá nos Estados Unidos, só em outros países, né? Mas eu fui procurar na internet alternativas para educar o Igor em casa, ou seja, para mim ele iria para a escola como fachada, porque a escola, né, coitada, a professora não tinha culpa, ela tinha outras 30 crianças lá para atender, e o Igor era o único alfabetizado, era o único que tinha entrado alfabetizado, que já lia, que já tinha conhecimento. Então a gente teve o processo de adiantar ele para outra turma, toda aquela questão burocrática das escolas hoje em dia, né? Então, mas ele tem tantos anos, precisa frequentar essa série, não podemos adiantar, porque questão psicológica, questão que a criança é pequena, outros são grandes, e aí vai. Então a gente passou por esse processo com a escola. A gente era bem presente na escola do Igor naquela época, né? Mas daí eu comecei a buscar alternativas. Não, eu preciso continuar fazendo atividades com o Igor em casa. Eu não vou deixar o meu filho para trás só por culpa dos outros ou por culpa da questão da escola, que não tem não tem o que fazer a mais, né? Então eu comecei a buscar na internet mais atividades, na verdade, para continuar fazendo com ele em casa. E numa dessas buscas de educar em casa, eu descobri e conheci o professor Carlos Nadalim. Professor Carlos Nadalim, que hoje está fazendo um ótimo trabalho aí na Secretaria de Alfabetização. Na época ele tinha recém-lançado um curso de alfabetizar os filhos em casa. Ele tem até um blog, ainda já está aberto aí no blog dele hoje, que é Como Educar os Seus Filhos. Então eu conheci o professor Carlos Nadalim, vi o seu trabalho, e dali eu descobri que tinha essa questão do homeschooling e que tinha algumas famílias no Brasil já fazendo homeschooling e a educação em casa. Eu falei, pronto, tá aí, porque eu já faço isso, né? Eu já faço isso, eu só vou continuar fazendo comigo em casa, pronto. Para que ele vai na escola se, na verdade, ele já está, né, bem alfabetizado, já tem todos os processos, né? Não tem porquê, né? Então foi dali que eu comecei a estudar, né? Na época até a gente entrou em contato com o professor Carlos Nadalim, a gente teve uma boa conversa com ele, eu conheci outras questões, comecei a acompanhar de perto o trabalho do professor Carlos, né? Nesse quesito de alfabetizar em casa, ele tinha feito um curso dele, eu não cheguei a fazer o curso, mas a gente teve contato muito grande com ele na época, pegamos muitas dicas, acompanhava direto assim o blog dele, e ali eu comecei a incrementar com umas coisas a mais também,
né, pro Igor, né, que até fica a dica aí pra vocês, que o blog dele ainda existe, né, que é Como Educar os Seus Filhos, e também agora que ele trabalha na Secretaria da Alfabetização, então ele fez lá os programas do MEC, né, que é o Conta Pra Mim, Literacia Familiar, a questão da alfabetização fônica também, que até ele tem feito um trabalho bem bacana nesse lado, né. Então ali eu conheci, então a gente soube do homeschooling, então a gente começou já a estudar para tirar o Igor da escola, porque não tinha condição. Então não vou contar mais detalhes, senão eu não vou focar na alfabetização, que é o meu propósito hoje. Mas com tudo isso eu quero dizer para vocês, gente, não estou me colocando aqui como especialista em alfabetização, não sou professora, eu trabalhei na área como estagiária, na educação infantil, como eu falei, tive essas experiências, mas não quero colocar aqui como se eu fosse superior ou porque eu sou especialista na área e tal. Não, eu estou me colocando aqui como mãe que realmente se dedicou e alfabetizou seus filhos em casa, né? Então, o Igor foi o primeiro, não usei métodos, não conhecia, não tinha noção de homeschooling e alfabetizei ele muito bem. Ele nunca teve problemas, nunca teve nenhum traço de dificuldade, pelo contrário, ele sempre esteve muito à frente. Então, depois do processo ali de ter tirado ele da escola, eu continuei focando com ele e, como todos sabem, a gente conheceu mais a linha da educação clássica, então ali a gente se dedicou a estudar a educação clássica em si, então eu segui um segmento das artes liberais com o Igor, então a base da literatura, então a questão da poesia sempre foi muito presente em nós, eu sempre trabalhei muito a memorização de poesias, sonetos, cópia, sempre fizemos muita narração e a leitura, trabalhamos muito a base da literatura, então o Igor foi crescendo muito nessa área, então graças a Deus ele sempre teve muito adiantado, encaminhado e hoje, né, como resultado, com 14 anos, ele é autodidata, né? Ele já estuda por conta, ele tem muita facilidade em línguas, em tudo que ele pega, ele tem muita facilidade, né? Hoje nós passamos agora, essas semanas atrás, uma discussão de uma menina, né, onde que ela quis entrar na faculdade, deu toda aquela questão porque ela fez homeschooling, passou lá pra USP, né, mas que a justiça não deixou ela ir. Mas é assim mesmo, gente, é bem nisso, porque o Igor, hoje com 14 anos, ele já fez até umas provinhas piloto por aí, no sentido do que tem aí, e ele passou tranquilamente, tá, gente? Tranquilamente. Então, eu nem tenho receio se ele vai querer entrar numa faculdade ou se ele queira. Na minha opinião, nessas faculdades do Brasil, não é algo que seja bom, né? Porque ele tem capacidade além dessas faculdades que nós temos hoje, né? Então, o Igor tá muito encaminhado. Por isso que eu digo que a alfabetização dele lá atrás, por mim, foi por dedicação, sem métodos, era nos caderninhos, como mostrei para vocês, caderninhos simplesinhos, caderninho de caligrafia, caderninho de desenho, folhas, muito lápis, muita vida natural, muita oração, e eu consegui realmente alfabetizá-lo bem, encaminhá-lo bem. Ele é muito bem em português, em matemática, vocês já viram aí os vídeos dele, ele tem muita dedicação no que faz, então hoje com 14 anos só é a prova, o fruto do que eu bebi, né, que eu bebo hoje, né, do fruto no caso, do que eu fiz lá atrás com ele. Então, para ele é super natural a vivência literária, de ler livros, de estudo sozinho, de busca pessoal. Então, como eu falei, ele é muito autodidata, ele estuda praticamente sozinho. Nós, na verdade, damos a direção para ele, passamos questões e ele realmente estuda sozinho. E ele já passou mesmo, a gente não conta assim, né, porque para não ficar assim, ai meu, vocês estão querendo ser melhores que os outros. Não é isso, é a dedicação dele, é do Igor, isso não é mérito muito meu. Claro que a gente fica orgulhosa como mãe, mas eu me encaminhei ele, eu dei a direção. Então hoje o Igor, ele já fez algumas provinhas piloto aí para Enems e outros vestibulares aí de algumas coisas assim bem avançadas no Brasil e fez com muita facilidade, tá, gente? Então, aquele caso da menina que quis entrar na USP é mesmo. Quem faz homeschooling está à frente. E a gente ensina nossos filhos para a vida, né? Então, para estudar de uma outra forma. Então, a forma de trilhar pela educação clássica, pelas artes liberais, também é diferente de a gente ficar focado só na escola. Eu esqueci o lado da escola quando eu foquei no homeschooling. Não.
deixei de lado tudo isso, desescolariza e vamos focar de uma outra forma. Então eu corri atrás para aprender, para ver, para conhecer coisas novas, para me dedicar mais, para continuar educando os meus filhos. Então esse foi o processo de alfabetização do Igor. Onde que aconteceu? Com 3 anos ele começou a escrever, com 4 anos ele já começou a ler palavrinhas, 5 anos ele já lia muito bem. E ali foi um processo que, quando a gente entrou para o homeschooling, que só foi crescimento. Então, depois que a gente descobriu o homeschooling mesmo, e o Igor veio estudar em casa, a gente tirou ele da escola, foi um processo super tranquilo, nunca tivemos nenhum problema com conselho, nada disso, estamos até hoje nessa questão, aí mais de 8 anos, né? Mas a gente descobriu certos talentos a mais ainda dele, né? Então, a questão de memória fotográfica, a questão que ele tem muita facilidade com línguas, com números. Então aí a gente viu que foi fruto do que a gente fez com ele lá atrás e que deu certo, e o homeschooling foi a melhor opção para nossa família e para nossa vida, né? E para a vida dele, que hoje a gente vê como que ele se dedica, né? Então, esse foi o processo de alfabetização dele. Agora eu vou entrar no processo de alfabetização da Kiara. A Kiara hoje tem 10 anos, ela logo faz 11. Então, ela foi também alfabetizada em casa. Então, o processo da Kiara foi diferente. Ela já, na verdade, nunca foi à escola. Ela já entrou direto com o homeschooling. E, claro, quando a gente tem mais filhos, um filho ajuda o outro, um filho colabora com o outro. E o ambiente da casa literário, isso ajuda muito no processo de alfabetização também. Por isso que a gente fala para as famílias, para as mães, né? Envolvam a família toda num processo educativo, né? Os pais sendo exemplos, né? Os pais lendo, façam um clube literário na casa de vocês, explorem a leitura, tirem a TV de lado, coloquem livros, visitem bibliotecas. Então, esse processo ajuda muito na alfabetização. Então, a Kiara tendo o Igor como referência, né, como irmão mais velho, né, então para ela foi mais simples, até porque ela escutava o Igor lendo, ela via o Igor lendo. Nós sempre fizemos aqui em casa a leitura em família todos os dias, é sagrado, gente, todos os dias a gente faz leitura em família, ou é um livro espiritual, ou é uma meditação, mas a gente lê todos os dias para eles, né? E ainda mais o Igor com 14 anos, ele senta junto, ele escuta junto, a gente lê tanto um livro simples como um livro mais avançado. O Igor sempre está junto, ele ajuda nesse processo também, e ele ajudou no processo com a Kiara. Então, o Igor e a Kiara são 3 anos e meio de diferença, né, de idade um do outro. Então, quando foi começado o processo da Kiara, foi super simples também. Então, nela eu já tinha o conhecimento do professor Carlos Nadalim e conhecia o método fônico. Então, a Kiara foi alfabetizada 100% pelo método fônico. Então, eu já entendia, já sabia certos processos, já tinha entendido, já tinha estudado, me dedicado um pouquinho mais. E a Kiara, eu usei praticamente esse livro aqui, ó. Consciência fonológica em crianças pequenas. Então, a alfabetização da Kiara foi a partir desse livro. Muitas dicas do professor Carlos Nadalim, que é lá do blog Como Educar Seus Filhos. Então, eu usei esse livro como base, até porque foi indicação do professor Carlos. Então, eu segui realmente o esquema aqui do livro, que é um livro muito bom, vocês podem explorá-lo. E trabalha toda a consciência fonológica. Então, realmente, explorei pelo método fônico com a Kiara. A gente já tinha o processo de leitura em voz alta todos os dias, ela já escutava o Igor. Então, eu trabalhei com a Kiara o quê? Primeiro, como ela já tinha conhecimento das brincadeiras, das atividades, ela já tinha o conhecimento mais ou menos das letrinhas, eu fui ensinando os sons das letrinhas. Então, os sons de todas as letrinhas, e fui trabalhando, fui dramatizando e seguindo os passos o que fala aqui no Consciência Fonológica. E o professor Carlos Nadalim, ele distribuía na época, eu acho que distribui ainda, mas é um e-book gratuito. Na verdade, você podia baixar lá no blog um e-book gratuito que acho que era 5 passos para alfabetizar em casa, onde que ele falava sobre a questão da diferença dos métodos, né? O método global, o método silábico,
silábico, porque a questão do método fônico, e eu acho que está disponível ainda. Qualquer coisa alguém pode me pedir que eu vou dar uma procuradinha, que já está, com certeza está disponível por aí ainda. E é muito bom aquele e-book que ele fez, né? 5 passos para alfabetizar em casa. Então ele dá vários vídeos também lá no blog dele, também de dicas de como fazer, quais livros ler, como fazer isso. E eu seguindo o livro Consciência Fonológica, aquele e-book do professor Carlos Nadalim, onde que ele falava a sequência das palavras, das letras, né, os fonemas, como trabalhar os sons, dramatizar, depois quando ele fosse entrando nas sílabas e tal. Então, com a Kiara também foi algo simples, caderninhos à mão, caderno de caligrafia, caderninhos ali e passo por passo. Fui explicando para ela, letrinha por letrinha, a gente foi trabalhando. Eu fiz um esqueminha com todas as letrinhas, a letra A, que a letra de era abelha. Fui colocando ali passo por passo para ela. Então, ali, como a gente já tinha esse processo de leitura em voz alta, para ela foi super tranquilo. E, gente, eu alfabetizei a Kiara em 3 meses. A Kiara foi alfabetizada em 3 meses. Em 3 meses, eu só dedicando todos os dias com ela 15, 20 minutos, parava, sentava com ela e falava todos os sons das letrinhas, e falava as palavras, e lia um livrinho. Eu trabalhei muito com ela, memorização de poesias do livro da Cecília Meirelles, ou Isso, Aquilo. Todas aquelas poesias ela sabe bem de cor. Trabalhava o livro das virtudes que tem lá, então eu lia, enfatizava os sons das letras, o som das palavras, dramatizava. Então, para ela foi super tranquilo. Em 3 meses de dedicação de 15, 20 minutos todos os dias, ela foi alfabetizada. Ou seja, ela começou a ler. A Kiara também tinha 4 para 5 anos. Ela 4 anos quando a gente começou o processo e 5 anos que foi realmente que ela começou a ter fluência. Se vocês podem até conferir, nós temos o nosso canal no YouTube, que é o canal Educando para o Céu lá também. Tem uns vídeos bem antigos lá, super simples, gente, que era só, na verdade, como pra gente deixar como testemunha lá, registrado. Tem uns vídeos antigos que a Kiara acho que tem 5 ou 6 anos e ela já está lendo. Vocês podem conferir que ela já lê com facilidade. E depois disso, né, o processo de ser alfabetizado ali, né, de começar a ler palavrinhas, você já tem que trabalhar a fluência da leitura. Então, é paciência, né, gente? É paciência nesse processo de alfabetização. Então, com a Kiara, eu vi que o processo, por ter sido pelo método fônico e ter trabalhado muito a consciência fonológica, eu vi que foi muito fácil, foi muito rápido. Então, ela teve muita facilidade também. A Kiara é sanguínea, então ela é bem distraída. Foi um processo que a gente tem que ter paciência com ela, porque ela é muito mais artística, bem sanguínea. Vocês devem saber que sanguíneo se distrai, ela não foca muito nas coisas. Então, para o processo de alfabetização dela foi tranquilo, mas eu tinha que ficar tendo paciência, repetição, repetia de novo. É diferente do Igor, que foi assim muito rápido, e claro que eu fiz toda uma saladinha ali de coisas com ele. Com ela, não, eu já tinha uma sequência que eu usava do livro do Consciência Fonológica, né, em crianças pequenas, que tem todo o segmento aqui, tá, gente? É bem tranquilo para seguir. E as dicas do professor Carlos Nadalim. Então, ali, muita leitura em voz alta, todos os dias. O Igor também me ajudava nesse processo, ele lia muito para Kiara em voz alta e ficava falando com ela as palavrinhas. E eu alfabetizei ela fazendo cópia das poesias da Cecília Meirelles, memorizava outras poesias, as orações. A Kiara foi alfabetizada muito a partir das orações em latim, da Bíblia, né? Pegava trecho dos salmos, trechos de alguma questão, ela foi alfabetizada assim, com palavras, ia escrevendo. Eu comprava na biblioteca ou nas papelarias aqueles livrinhos bem simples, porque até na época, quando a gente começou, não tinha Instagram, não tinha muitas famílias nas redes sociais aí partilhando materiais para homeschooling. Então, tanto do Igor como da Kiara não tinha essa explosão de materiais que nós temos hoje aí, por exemplo, Carinhos da Maia, a minha amiga Maia, ela tem uns materiais riquíssimos, tem a Adriana que tem materiais para alfabetização, né, consciência fonológica, o Diário Desescolar fez agora um material muito bacana, né, que é Eu Posso Alfabetizar, mas na minha época não tinha esses materiais, então o que eu
eu fazia? Eu pegava nas livrarias aquelas revistinhas mesmo de pintar, de coordenação motora, que vai fazendo traçado, vai fazendo pinturas, vai trabalhando a caligrafia, vai trabalhando as letrinhas. Então ali eu fazia as atividades com ela e muito à mão, muito no caderninho, muito no caderno de desenho também. E ali eu ia explorando todos os dias 15 e 20 minutos. Então ela tinha 4 para 5 anos e todos os dias era 15, 20 minutos. A gente trabalhava muito as cantigas também, cantava, explorava os sons, as sílabas, e né, aquele e-book do professor Carlos Nadalin dá todos os passos também de quando você vai começar a trabalhar com a criança as sílabas, né, de bater palma para ela saber quantas sílabas, né, então, pato, duas sílabas, é o pato, então, a, o, por conta dos sons, né, então, a, to, o p, a, e assim vai. Então eu ficava dramatizando nesses sonzinhos. Então a gente, quando vai ensinar para as crianças, a gente parece até meio bobo, né? Porque a gente fica lá, sonzinho por sonzinho. Mas isso é muito rico, gente, e elas aprendem com muita facilidade. E claro, a gente daí morando aqui no sítio já, né? Onde que é um lugar mais com contato com a natureza, explorava muito fora, né? Para ela ver as coisas, os sons. É legal que nesse livro do Consciência Fonológica tem umas atividades de escuta aqui, jogos de rima, então sussurrar os sons, então eu ia lá para fora e ela fechava os olhos, eu falava para ela dizer o que ela estava escutando, que som, se era vaca, se era galinha, se era um passarinho, então isso foi treinando o ouvido da Kiara. Ela tem um ouvido muito bom, ela é muito musical, se vocês já viram aí, tem os videozinhos dela cantando, ela gosta muito dessa área mais artística, né, a gente já viu os talentozinhos dela aí, dessa área mais artística, então ela é muito musical. Então ela aprendia com muita facilidade a partir da música. Por ser sanguínea, ó, uma dica aí para quem tem filho sanguíneo. Por ser sanguínea, ela se distraía muito, então eu conseguia focar nela com a música. Então eu trabalhava na música as musiquinhas, as letras, os sons, as palavras, desde do Sapo Não Lava o Pé, que é uma cantiga, todas as outras cantigas ela ia aprendendo. Então ali eu chamava a atenção dela a partir das músicas e fui ensinando as letras, os sons, as palavras, as coisas, a tabuada, a cantada, porque ela tinha dificuldade, às vezes, da questão da matemática, né, para conseguir concentrar, então cantava tabuada, as continhas, às vezes o Diego, ele tocava violão, ele fazia, inventava na hora umas musiquinhas com ela ali, e falava, cantando, né, um mais um é dois, e cantava, tocava violão, então, ela amava isso essa questão mais musical, então ela aprendeu muito fácil. E muita repetição, né, claro, gente, nesse lado de alfabetização, a gente tem que ter paciência e repetir muitas vezes, né? E claro, cada criança é única, tem um jeito para aprender. Então eu digo para vocês, do Igor eu não usei método nenhum, foi toda uma verdade que eu organizei ali com ele, não tinha uma noção, não tinha um esquema. Com a Kiara eu já segui pelo método fônico, então ela foi alfabetizada 100% pelo método fônico. E pelas dicas do professor Carlos Nadalin, pelo livro Consciência Fonológica, e pós isso, quando ela começou a ler, começou a entender, explorei muito mais a memorização de poesias, né, que eu já vinha dessa linha, né, entrada nessa questão da educação clássica, né, da questão da formação literária da criança, e depois disso eu comecei a usar o livro Alfabetização Fônica do Capovilla. É um livro que eu achei muito bom, que foi o que eu consegui na época com ela, né? Hoje a Kiara vai fazer 11 anos, então na época ela tinha 4 para 5 anos, e ela usou muito aquele livro, Alfabetização Fônica do Capovilla, e eu consegui na época também algumas atividades que era voltada do Caderno do Futuro para a língua portuguesa, né? Caderno Futuro da língua portuguesa eu acho que era primeiro aninho por ali, e de matemática também o Caderno do Futuro, eu acabei usando. Continuei explorando mais a consciência fonológica, porque esse livro da consciência fonológica, ele é praticamente como se fosse de pré-alfabetização a alfabetização. Então, ele vai ali como se fosse iniciar
há uns 5 anos, 4 anos, até um primeiro ano. Então, ele tem um segmento legal. Eu gosto muito que aqui ele fala, até dá dicas, né, de como fazer uma revisão, para ver se a criança realmente entendeu. Então, aqui ele vai seguindo a demonstração e trabalha as rimas, os fonemas, construindo palavras. Então, é muito bacana. Somente com esse livro, gente, o Consciência Fonológica, o e-book gratuito do professor Carlos Nadalindo, os 5 passos para alfabetizar em casa, os vídeos deles que me ajudou muito também, e estudando um pouquinho mais sobre o método fônico, eu alfabetizei a Kiara em 3 meses, tá? E, claro, dedicação nossa aqui em casa, de muita leitura, muita música. O ambiente, como eu falei, o ambiente literário, né? Nossa casa foi moldada por conta do homeschooling, então nós começamos a adquirir mais livros. O ambiente, a rotina, muito importante, né? Uma rotina de estudos, todos os dias um pouquinho. Claro que você não precisa ficar horas e horas com as crianças, não, são pequenas coisas nesse processo de pré-alfabetização e alfabetização aí de 3 a 5 anos. Eu já fiz um roteiro, já disponibilizei para vocês, e até no nosso canal no Telegram tem um roteiro que eu fiz de como eu alfabetizei as crianças, quais os livros que eu utilizei. Eu já fiz um pequeno roteiro, que seria de 3 a 5 anos. Então, eu usei o livro Consciência Fonológica em Crianças Pequenas, o e-book gratuito do professor Carlos Nadalim, o livro que daí com exercícios, com atividades, né, que é a alfabetização fônica do professor Capovilla. Tem um livro também que se chama Casinha Feliz. Ele também trabalha alguns conceitos, é interessante, tá? E depois que a criança já começou entrando no processo do silábico, eu peguei algumas coisas que seria do Caminho Suave. Tem um livro que se chama Caminho Suave. Então, eu fiz algumas atividades lá desse livro também, do Caminho Suave, né? Para entender um pouquinho mais, porque ele é no silábico, né? Quando entra para a criança nas partes das sílabas mais complexas e tal. Depois a gente vai encaminhando, vai crescendo com as atividades, com os exercícios. Então, o processo mesmo de alfabetização foi isso. Trabalhei consciência fonológica, música, cantigas, rimas, poesia, muita coordenação motora para explorar a casa, o ambiente, brincar. A Kiara sempre fez balé, então ela sempre teve uma coordenação motora muito desenvolvida, e isso ajuda. A criança precisa fazer atividades físicas, ela precisa brincar, ela precisa explorar o quintal, ela precisa subir na árvore, porque ajuda a criança a ter coordenação para a hora da escrita, para quando ela for pegar no lápis, ela ter um pulso firme, para ela escrever com facilidade. Então, não adianta você começar a forçar a criança a escrever quando ela é pequenininha, se ela não tem uma coordenação motora bem desenvolvida. Então, você vai se frustrar, porque tu vai ver que a criança está se batendo, e tadinha, não vai forçar também muito. Então, explora pintar, explora brincar, explora no sentido de brincar com atividades que tenham equilíbrio, para a criança se equilibrar, pegar a bola, brincar com essas atividades de joguinhos ou de brincadeirinhas de encaixar, por exemplo, Lego. Lego é uma boa brincadeira para as crianças, para elas terem coordenação motora de pega, na pinça, né, de pegar. Então, pega uma pecinha, coloca, encaixa, coloca uma em cima da outra, e você vai explorando a criança ali, pintar, né, brincar com massinha, explorar essas atividades que envolvem a firmeza dos dedos e dos pulsos. Isso ajuda na caligrafia. E aos pouquinhos a criança vai brincando, tá? Aos pouquinhos ela vai entendendo esse processo da escrita, que seria o letramento ali, entrar na hora do letramento. Então, consciência fonológica bem desenvolvida, você vai ganhar muito com essa criança na formação literária dela. Então, a partir daí a Kiara só deslanchou, só cresceu, né? Ela aprendeu a ler, ela começou a ler cada vez mais livros, e eu explorei muito a memorização. Cada um deles aqui em casa tem um caderno especial de memorização, onde que desde o início eles foi sendo registrado nesse caderno de memorização tudo o que eles foram memorizando.
salmos, poesias, orações, poesias aleatórias, a gente foi registrando nesse caderno de memorização. E volta e meia eu vou revisando esse caderno para ver se eles lembram lá atrás o que eles já memorizaram. Então, a questão de memorização é importante nesse processo também da alfabetização, ajuda muito. A criança memorizar canções, memorizar orações mais difíceis. Então, como a gente já explorava o latim, eles já foram memorizando coisas em latim. Então, isso ajuda no processo, né? E claro, gente, paciência, como eu já falei, repetição, paciência, um passinho de cada vez. Chega uma hora que a criança dá um estalo, dá um clique e ela começa a ler tudo. Ela começa a ler placa, ela começa a sair na rua e lendo tudo. Então, isso é bem bacana de ver e acompanhar esse processo. Então, esse foi o processo com a Kiara. Eu quero tentar, eu já tenho aí 45 minutos quase que eu estou aqui para falar o processo de cada um, tá? Se alguém quiser, se alguém tiver alguma dúvida dos livros, pode me perguntar, tá? Eu vou passar de novo, vou colocar aqui nos stories, vou colocar no Telegram de novo aquele roteiro, tá? É um PDF que eu fiz até com um roteiro para pré-alfabetização e alfabetização, onde que tem as dicas dos livros, tá? Então, como eu falei, o Consciência Fonológica em Crianças Pequenas, explorar muito o blog do professor Carlos Nadelinho, vocês podem explorar agora os trabalhos que ele tem lá no MEC, né? Que é na Secretaria da Alfabetização, que tem o Conta Pra Mim, Literacia Familiar, onde que eles fizeram todo um curso também para a questão de alfabetização, então dá para explorar e é gratuito aquilo que tá no MEC, tá? E o livro Alfabetização Fônica, do Capovilla, o Caminho Suave também, que dá para vocês trabalharem, tá? Eu tô dizendo dicas aqui que eu usei de todos um pouquinho, que ajudou no processo dela. E claro, muita leitura em voz alta, essa questão de contato com a natureza, de atividade física, para ajudar, cantigas, música, rima, isso vai ajudando, explorando a criança nesse processo. Depois vai aumentando, né? Que daí ela já não tá mais um processo de alfabetização, agora é o processo de fluência em leitura e compreensão dos textos, né? Narração, e vai crescendo à medida que a criança vai aumentando a sua idade, tá? Hoje a Kiara já tem 10 anos, agora em junho ela já faz 11, vocês já podem comprovar, vocês já viram vídeos dela aí, onde ela tá contando histórias, onde que ela tá memorizando, então isso é super natural para nossa família, tá? Memorização, canções, leitura todos os dias, cada um deles leem, né? Então a Kiara só esse ano já leu mais de 20 livros, sempre a gente publica aí os livros que eles leem no ano, eles sempre leem vários livros durante o ano, isso é muito natural para cada um deles, tá? Porque é algo que tá aqui na nossa casa, é enrustido no nosso ambiente, tá? Então, esse foi da Kiara. Depois eu vou dar uma olhadinha nas perguntas aí, tá bom? Mas aí eu vou só dizer pra vocês aí como foi. Então, do Igor, da Kiara, já teve diferença, né? O Igor, da Kiara. E agora o Thomas. O Thomas hoje tem 8 anos. O Thomas foi um processo de alfabetização mais rápido e mais natural possível. Eu sempre falo que o terceiro filho é a coroa, né? Algo que dentro do homeschooling, quanto mais filhos a gente tem, mais para mim, né? O quanto mais filhos a gente tem, mais fácil fica educá-los, né? Tem gente que fala: "Ah, mas como que você faz? Porque faz homeschooling com eles junto e é diferentes idades". Gente, quanto mais filhos é mais fácil, tá? Muito melhor porque o mais velho ajuda com o segundo, com o terceiro. Então, com o Thomas, que foi o terceiro filho, foi super fácil, foi muito mais rápido e, gente, foram pequenas coisas que eu sentei e ensinei. A maioria das coisas foi o Igor e a Kiara que ensinaram. A Kiara lia pro Thomas vários livrinhos, ele usava o Thomas como cobaia, na verdade, porque ela sempre foi esse arzinho de professorinha, né? Então, o que que ela fazia? Ela ia brincar com ele sentava e ela começava a brincar que ela era professora. Então, o que que acontece? A Kiara ensinou as letras do alfabeto pro Thomas, isso quando ele tinha 3 anos. E os sons das letrinhas, lia para ele, falava o nome, explicava, pedia para ele repetir, sentava com ele e ele ama, até hoje ele ama, ele vive atrás da Kiara para ela ler e para ela explicar alguma coisa para ele, porque ele ama ela contando histórias e o Igor e a Kiara ajudaram muito nesse processo de alfabetização com o Thomas.
Então, o Thomas começou a ler com 4 anos. Ele foi mais precoce ainda. Precoce que eu digo, né? Mas na verdade, por quê? É o ambiente nosso, a nossa realidade, então foi super natural. Então, com 3 anos, ele já entendia, como ele cresceu nesse ambiente do homeschooling, o Thomas nunca foi para a escola também, assim como a Kiara, nunca frequentaram uma escola, né? Então, ele sempre escutou, né? Ele sempre teve contato direto com leitura. E todos os dias a gente falando cantigas, e o Thomas ele era pequenininho, então ele escutou muito quando eu estava no processo de alfabetização da Kiara. Quando eu falava os sonzinhos com ela, quando eu colocava a música, quando eu falava, ele estava lá pequenininho só escutando, olhando. Então isso captou muita coisa para ele. Então quando chegou na fase dele, gente, eu ficava 10 minutos, alguns minutozinhos só para ele com alguma coisa, porque como ele já cresceu no meio do homeschooling, ele já cresceu pedindo atividade. Então, quando ele tinha 2 aninhos, ele já pedia, eu quero atividade. Assim como eu tenho hoje o Felipe, né? O Felipe Miguel, acabou de fazer esse mês 3 aninhos. Ele também, para ele é super natural pegar uma folha, porque ele quer fazer atividade de matemática, porque ele quer fazer atividade de português. E ele pede, e assim foi com o Thomas. Então, quando o Igor e a Kiara estavam estudando, eu tinha que fazer alguma coisa com o Thomas, porque ele pedia, então eu dava alguma coisa para ele fazer, e ali eu aproveitei. Então, com 3 anos, ele já sabia todas as letrinhas, os sons, ele já tinha conhecimento, ele já, na verdade, eu nem tinha mostrado, mas ele já sabia, ele já tinha montado algumas coisas, ele brincava muito com quebra-cabeças, com joguinhos de raciocínio lógico, e eu explorei também no Thomas o método fônico. Então, eu trabalhei a consciência fonológica com ele, memorização de poesias, rimas, músicas, tudo que eu fiz com a Kiara eu fiz com ele, só que foi de uma forma muito mais leve e muito mais rápido, porque a Kiara e o Igor me ajudaram nesse processo. Então, eles brincavam com o Igor, quer dizer, o Igor e a Kiara brincavam com o Thomas e ali ele foi aprendendo automaticamente. Então, eu sentava com o Thomas ali todos os dias uns 10 minutinhos só para reforçar, ver como que estava fazendo. E ali ele começou a ler ali palavrinhas já com 4 anos. Lá no nosso canal no YouTube eu tenho um videozinho que tá falando assim, ó, alfabetizando o terceiro filho em casa, onde que eu fiz várias fichinhas de leitura pro Thomas, coloquei várias palavrinhas como separadinhas, as sílabas, as palavrinhas para que ele pudesse ir lendo. Fiz vários joguinhos de letrinhas, de palavrinhas com ele. Lá no canal do YouTube tem uns videozinhos onde que eu mostro e onde que ele começa a ler. E ele tá aí bem enfatizando os sons, onde que ele pega lá a palavra bola, por exemplo. Daí tá a fichinha e ele fala lá O e depois ele fala bola, é bem silabando, claro, mas é porque ele estava aprendendo, ele estava com 4 anos. Então ali eu fui fazendo todo esse processo de repetição, repetição, até que ele foi indo e fui lendo automaticamente depois, né? Mas tem acho que ele tá com um videozinho que ele tá lendo até um livrinho daquela coleção Gato e Rato, uma coleçãozinha bem legal, que é bem simples. Ele começou a ler já aqueles livrinhos e ele lia bem, né, realmente falando os sons de todas as letrinhas. Então, o sapo, daí ele voltava. Comeu, eu vou falar o sapo, o rato. Então, e o Thomas, a gente teve uma dificuldadezinha com ele, porque ele teve dificuldade de pronunciar o R. Então, ele lia as palavras, sabia que era R, mas ele não conseguia ainda pronunciar muito bem. E isso foi só perto dos 5 anos que ele conseguiu desenvolver bem os sons, ele falar o R no meio das palavras. Então, ele falava Kiala, não falava Kiara. Ele não conseguia fazer o R. Ele não conseguia fazer esse processo de brr, né? Rr. Então a gente teve que trabalhar bastante, né, a consciência fonológica, e eu fiz vários exercícios com ele em casa para ele mastigar bem as palavras, né? Rato, para ele conseguir pronunciar o R, mas ele sabia que era o R, então ele via na palavra, ele falava a palavra ali, tipo carro com 2 R's, ele conseguia pronunciar carro, mas Kiara, ele sabia que era Kiara com R, mas ele falava Kiala.
né? Ele trocava ainda, mas foi um processo dele, foi diferente, a gente via que ele tinha essa dificuldade, mas eu consegui ficar ali todos os dias, minutinhos, forçando, fiz alguns exercícios que nem as fonos fazem, eu fazia com ele em casa, então de mastigar, de explorar mais a língua, e ali ele conseguiu, foi desenvolvendo, e ele conseguiu de uma hora para outra falar o R normalmente, tá? Ele tinha um pouquinho antes de ele completar 5 anos. Então, no videozinho, às vezes vocês podem perceber que ele ainda, ele tá falando com L, né, em vez do R, né, mas ele entende, tipo, xícara, ele fala xicalá, e eu até corrijo, ele fala xícara, e ele fala xicalá, mas ele sabe o que é, né, mas ali eu fui trabalhando a consciência fonológica, exercícios, então eu explorei com ele também o livro do Capovilla, que é o Alfabetização Fônica, aquele segmento que tem no livro, e seguindo também as atividades do livro Consciência Fonológica, né? E como ele foi mais rápido, então, as crianças ajudaram nesse processo, então foi bem tranquilo. Então, ele fazia muitas atividades de pintar, desenhar, massinha, brincar de Lego, quebra-cabeça, aqueles atividades de raciocínio lógico, né? Fazia com ele também. O Thomas, ele tem muita facilidade para matemática, então, hoje ele tem 8 anos, mas ele está até bem mais avançado na idade, na matemática, porque ele tem muita facilidade com matemática. Então, ele fazia já muitas continhas de cabeça. Então, por exemplo, hoje ele tem 8 anos e para ele, nossa, a tabuada na ponta da língua para ele contar a sequência, ele sabe muito bem, até ele tá mais avançado do que, que seria, digamos assim, a idade dele em matemática. Então, por isso que a gente até fala, gente, olhem os filhos de vocês, prestem atenção em cada um, que cada um tem um jeitinho e um talento específico, né? Uns são mais voltados à matemática, outros são mais voltados à leitura, português, uns não vão se adaptar muito bem com tal matéria, por isso que a gente tem que ter uma educação personalizada. Com o Thomas, o processo de alfabetização foi super leve, super tranquilo, eu tinha o auxílio das crianças também, e o ambiente, né, que moldou ele, e assim, ele teve essa dificuldadezinha na pronúncia do R, também foi diferente, mas foi super tranquilo no lado da matemática, por exemplo. Matemática, ele fazia com 5 anos, ele já sabia tabuada de cor. E até 10, tá, gente? Porque ele tinha facilidade com números. As sequências numéricas ele fazia com muita facilidade. Tanto que eu deixava ele brincar de digitar no computador, né? Colocava no Word lá e deixava ele brincar só uns minutinhos para ele brincar, para ele fazer a sequência. Então ele foi lá do 1 até 2.000, 3.000, 4.000, ele foi 1, 2, 3, 4. Para isso ele tinha 4 para 5 anos. E a sequência numérica ele conseguia fazer, ele conseguia pronunciar, e ele até hoje ele é muito bom na matemática também, né? Então dele também fui explorando caderno de caligrafia, memorização do poesias da Cecília Meirelles, ou Isso é Aquilo, explorei muito com ele todas aquelas poesias, poesias também do Olavo Bilac, as orações, o latim, que daí o Thomas já pegou desde pequenininho também o ensino do latim, para explorar nas palavras, as orações, e ali foi também esse processo, né, com ele. Então, eu acho que consegui dar tempo de falar dos três, né? Dos três, como foi esse processo. Eu queria ter trazido aqui mais atividades para mostrar para vocês, aqui os cadernos, os livros, mas aqui fica espelhado e não sei se parece muito bem. Qualquer coisa, se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar, tá? Então, como eu falei, eu não queria me colocar aqui como especialista, que agora eu vou mostrar e ensinar vocês, eu sou a melhor especialista em alfabetização. Não, eu sou uma mãe educadora, e que tive sim a questão de dedicação de ter alfabetizado os meus 3 filhos mais velhos em casa. Agora eu tô com o Felipe Miguel, ele fez 3 aninhos, eu já comecei a trabalhar algumas coisas com ele de coordenação motora, de consciência fonológica, e eu vejo que ele vai pelo mesmo caminho do Thomas, né? Que vai aprender super fácil, super rápido, por influência dos irmãos e por influência da nossa família, em que é todos os dias leitura, todos os dias livros, todos os dias música, e ele já tem facilidade olha, eu nunca mostrei para eles letras,
Nunca falei pra ele nada e ele sabe as letras, ele sabe o A, E, I, O, U, e ele tá com 3 aninhos, ele sabe, identifica várias coisas, ele vê os livros das crianças, ele fala o nome, ó, esse é o livro do português do Igor, esse é o livro de inglês do Igor, e só porque ele tá vendo ali. Então eu vejo que com ele já o quarto filho, eu vou mostrar para vocês aí com mais detalhes como vai ser a alfabetização dele, né, alfabetizando o quarto filho em casa. Então provavelmente vai ser super mais tranquilo. Eu gosto muito do método fônico, tá? Eu não tenho preferências em métodos ou dizer aqui pra vocês, que tal é melhor, tal não, né? A única coisa que a gente foge muito mesmo é a questão do método construtivista, né? O método global. Então, isso que as escolas utilizam, né, gente, né, por favor, né, não vão atrás disso. Então, antes vocês utilizarem o método silábico ou o método fônico do que ir pro método global. Eu me dei muito bem e eu gosto muito do método fônico, tá? As crianças eu vejo porque cada um teve assim muita facilidade. O livro Consciência Fonológica ele dá um bom norte. Vocês têm hoje tantas facilidades com a internet. Vocês podem ver outras mães que partilham essa questão do método da consciência fonológica. Até tem a professora Olinda, né? A Olinda ela tem um curso, né? Onde que ela fala sobre isso, onde dá explicação aos pais, né, a formação aos pais sobre essa questão da alfabetização. Então, é fugir do método construtivista, tá, gente? Eu acho que dá certo sim. Assim como eu consegui alfabetizá-los e tenho êxito mesmo, né, de cada um deles sendo diferentes, com temperamentos diferentes, eles foram super bem alfabetizados, eles não têm lacunas, né, que tem gente que fala, mas como que você tinha noção se você não fez, né, não é professora? Não, gente, é intuição, é dedicação, você conhece seu filho, você sabe que ali ele tá tendo uma dificuldade, você sabe que ele não fez muito bem, ele não escreveu, ele está escrevendo palavras erradas, que ele não está acentuando certo, que ele não está entendendo a ortografia, que ele não. Você conhece, porque você está ali com ele, então você consegue entender o que ele está vivendo. Então é um processo, é um pouquinho de cada vez. Claro, eu tenho auxílio aí dos livros, dos materiais, das bases que a gente foi seguindo, que não tem erro. Se você pegar um livro, você dedicar a estudar aquele livro, seguir aquele livro e fazer atividades aleatórias, dá super certo, gente. Se eu conseguir, alfabetizei 3, vocês vão conseguir também, tá? É só dedicação. É um processo de paciência, claro, porque a criança ela é tudo novo para ela, e também não precisa ser assim algo forçado, tá? Porque tem gente que fala, mas por que alfabetizar uma criança com 3, 4 anos? Por que uma criança tem que ler com 3, 4 anos? Gente, vai depender de cada um de vocês, da família de vocês. Eu não vejo prejuízo nenhum meus filhos terem sido alfabetizados com 4 anos aí. Pelo contrário, eu vejo que tem muita vantagem, porque eu vejo pelo Igor, eu vejo pela Kiara, eles têm um processo de desenvolvimento de literário, linguístico muito bom, a melhor que eu ainda trupico, falo algumas palavras aí meio que errada. Às vezes tenho que pensar muito bem quando eu vou escrever, porque meu processo, por exemplo, não deve ter sido muito bom, minha alfabetização, e a gente vê que uma boa alfabetização, ela leva para o resto da vida essa criança, esse adolescente, esse adulto, porque lá é a base, né? A gente está construindo a base dessa criança, então é muito importante que vocês foquem na alfabetização muito bem. Então, não tenham receio de deixar um pouquinho as outras matérias de lado e focar só em português e matemática, né? Quando a criança tem 4, 5 ou 6 anos, porque vocês vão consolidar, vocês vão colocar raiz ali nessa criança, explorar muito bem a questão da consciência fonológica, explorar muito bem a formação literária dessa criança, trazer cultura, trazer beleza, né? A formação do belo para ela, para que ela veja a beleza das letras, das palavras, dos sons, das músicas boas, né? Que a gente sempre teve praticamente todos os dias música clássica. A Kiara nasceu escutando música clássica. O Igor, nós somos uma família muito musical. O Diego é baterista, toca violão.
Eu cantei muitos anos na igreja, então, assim, tem muita formação no sentido de musical aqui em casa. Então, o Igor, por exemplo, teve muita facilidade de aprender flauta, ele toca flauta, ele tá no quesito do piano, a Kiara também, ele ensinou a Kiara a tocar flauta. Então, assim, pelo ouvido, gente, a gente vai treinando essas crianças pelo ouvido, e isso que é trabalhar muito bem a consciência disso. Então, isso vai ajudar no processo deles, né? Na formação deles. Que hoje eu vejo resultados, e hoje eu vejo o Igor, a facilidade que ele tem em inúmeras coisas, ou a Kiara, por conta de ter sido uma boa alfabetização lá atrás, né? De eu ter consolidado na rocha mesmo, firme, repetido, fazer tudo de novo, para que eles pudessem ter sido bem alfabetizados, né? Então, não tem segredo. A alfabetização não é um bicho de sete cabeças, como eu coloquei ali na chamada no feed ali, gente. Alfabetizar é fácil, é simples, exige dedicação, sim, exige uma busca dos pais ou da mãe, né, para entender um pouquinho mais o processo. Mas, gente, a gente tem aí muitas famílias, muitas mães educadoras que podem auxiliar, que podem dar dicas, tem cursos, e eu não fiz nenhum curso. Não fiz nenhum curso para educar meus filhos em casa e estou aí há mais de 8 anos educando eles. Todo o processo que a gente já fez, o que a gente auxilia aqui, a gente fez o nosso programa de estudos para as famílias educadoras justamente para dar direção, para ajudar essas famílias. Tem aí os nossos materiais também, que são simples, a gente ainda está começando a elaborar alguma coisa a mais, que eu tô tirando do que eu já fiz com eles, né, o que eu já fiz com o Igor, o que deu certo, para organizar esses materiais, para organizar para vender para vocês, né, de uma forma muito barata até. O nosso desejo é que chegue a mais famílias esse processo. Os nossos materiais de contos, né, tem para os adolescentes ali, ficou muito bem elaborado, tá, dos contos da literatura brasileira, para os adolescentes explorar um pouquinho a mais, eles subirem um pouquinho mais o grau aí, que é importante para os adolescentes. O nosso material de catequese, gente, eu alfabetizei muitas crianças à base da catequese. Às vezes o meu material de língua portuguesa, vamos dizer assim, com as crianças era catequese. Eu pegava um texto, eu pegava questões para memorizar, eu pegava ali do catecismo ilustrado, eu pegava do nosso catecismo que a gente foi organizando ali para eles. A Kiara fazia cópia, ela fazia memorização, eu fazia ditado, o Thomas a mesma coisa, fazia ditado de certas questões do catecismo, das próprias passagens bíblicas, dos salmos. Então eu juntei catequese e alfabetização. Então as crianças foram muito alfabetizadas nesse sentido, com catequese e alfabetização. Então é isso que eu queria compartilhar aí com vocês, como foi alfabetizar meus filhos em casa. Desde o Igor, que eu não usei nada de método, usei tudo muito simples, não tinha impressora, fui fazendo muitas coisas na mão. A Kiara, que foi super rápido a partir do método fônico. Depois o Thomas, que teve toda a ajuda dos irmãos nesse processo. Então, gente, eu posso dizer com certeza para vocês que é possível sim e dá certo. Né? Então, não quero que vocês só fiquem com a minha experiência, né? Mas realmente que vocês se inspirem e vejam que, poxa, se a Patrícia conseguiu há anos atrás, sem a grande ajuda de vários perfis que nós temos hoje, de cursos, de materiais, então, imagina, tá muito mais fácil, tá muito mais simples vocês conseguirem alfabetizar as crianças hoje em casa, tá? Mesmo aquelas famílias que não fazem homeschooling, tá? Mesmo aquelas famílias que querem só fazer um complemento em casa, é possível sim você alfabetizar o filho em casa, não precisar depender da escola. Explora em casa, faz as atividades em casa, você pode baixar as atividades, faz a aleatória, claro, tentando, né, conciliar, né, para não sobrecarregar essa criança, mas é possível você explorar muitas coisas boas em casa, né? Então, principalmente a beleza, tá? Que eu vejo que as escolas, elas tiraram o belo. A busca do bem, da verdade, do belo não tem mais nas escolas, principalmente a questão da beleza das poesias,
das rimas, das canções, né? Pelo menos na minha época, quando eu trabalhei como estagiária, nós explorávamos muito as canções, as cantigas de roda. Hoje eu vejo que deixou-se muito de lado essa questão das cantigas de roda, né? E algo que fazia um chicletinho, né? Que colava na cabeça da criança, ela ficava repetindo, mas ali ela tá aprendendo, né? A criança tá aprendendo rima, né? Desde da questão lá dela cantar: o sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Olha o que a criança já tá aprendendo. O sapo não lava o pé. Né? Tem um acento ali, pé. Não lava porque não quer, tem uma rima, né? Pé, quer. Então, tudo isso a criança vai aprendendo nessas pequenas cantigas e ajuda no processo de alfabetização. Então, foi assim que eu fiz com os meus aqui. Espero que tenha auxiliado vocês, tá, gente? Eu vi que tem um monte de conversa aqui, não sei se eu vou conseguir ver tudo, já passou de 1 hora aqui também. Vou dar uma olhadinha aqui, quero ver o que tem aqui. Ver a Fábia, ela colocou: a caligrafia você recomenda em que momento? Quando já sabe todos os sons do alfabeto ou simultaneamente quando já começa a ensinar os sons? Depende com a idade dessa criança, né? Geralmente a gente começa assim, ó, para vocês entenderem nessa questão do método, né? Não fiquem presos também só no método, né? Explorem a mais, cresçam, né? Mas, ó, primeiro quando a gente aprende a falar, como que é? A gente aprende a falar o quê? Ouvindo a nossa mãe, ouvindo o nosso pai repetindo palavras, não é mesmo? Então a gente tá ali falando com um bebê ali, né? Fala mamãe, fala papai. Então ele tá, o que essa criança, né? Ela tá escutando. Então primeiro é escutar, depois falar, depois ela vai ver e por último escrever, tá, gente? Sempre por último a escrita. Não que, eu tô dizendo que tem regras, não. Mas por último a escrita. Será que essa criança escuta bem? Ela está falando a palavra, ela está vendo a palavra, ela consegue ler a palavra. Por último vem o letramento, por último vem a escrita. Então depois você pode explorar a caligrafia. Aqui eu já começava a trabalhar com eles a partir de 5 anos, 4 ou 5 anos, tá? Quando eu via que eles já começaram a ter curiosidades, eu já começava a trabalhar os traçados, aquela questão de trabalhar a coordenação motora, dos tracinhos, da questão lógica, né, de para cima, para baixo, direita, esquerda. Então ali eu já comecei a explorar nesse processo. Estão me ouvindo, gente? Eu acho que deu uma travadinha aqui. Mas acho que continua, né? Então eu já comecei a explorar nesse processo ali, né? Então já com 5 anos é para você começar a trabalhar num caderninho de caligrafia, fazer pequenas cópias e ditados, tá bom? Gente, não vou conseguir ler tudo. Qualquer dúvida vocês me enviem, tá? Mas eu agradeço todos que ficaram aqui, estavam vendo a live. Vou tentar deixar salva aqui, tá, gente? Quero salvar para que fique aqui no perfil para vocês verem mais vezes, tá? Eu tentei explanar, falar meio que por cima um pouquinho de tudo, de falar dos materiais também. Espero que vocês tenham compreendido. Fez sentido para vocês? Deu para entender? Porque às vezes eu me empolgo também falando aí, né, de cada um, né, que a gente já tem um coração de mãe, né, de lembrar, né, do Igor, da Kiara, do Tom, mas espero que tenha ajudado, sim, cada um de vocês nesse processo. Meu intuito é trazer mais leveza, mais simplicidade, para que vocês consigam mesmo fazer esse processo de vocês. Claro, gente, sempre olhando para a realidade de vocês, a família de vocês e dos filhos de vocês, né? Cada família é única, cada família tem uma história, cada criança tem um temperamento, tem um jeito, tem um talento. Então vocês têm que trazer para fora essas belezas dos filhos de vocês e sendo direção, sendo caminho aí para ajudá-los nesse processo de bem alfabetizá-los, depois no processo do 1º ano, 2º ano, e ali vai ao processo até a adolescência e encaminhar eles além da adolescência e ensino médio para a vida deles. Então lembre-se que é escola da vida, gente. O homeschooling nos ensina para a vida. Então, bem alfabetizar nossos filhos, ensinar eles lógica, né, pensar, vai fazer diferença lá na frente, né? Eles vão ter uma outra forma de ver o mundo também a partir de uma boa formação literária, contato com belo, com boas poesias, com bela música. Isso vai fazer a diferença culturalmente na vida de vocês, como família e dos filhos, tá bom?
Então, eu agradeço, né? Obrigada, Sil, obrigada, Valéria, obrigada, gente. Qualquer dúvida, eu vou abrir uma caixinha de perguntas, tá? Porque às vezes me mandam no direct e eu não consigo responder todos os directs, porque é muito, gente. Então, eu vou abrir logo agora em seguida uma caixinha de perguntas. Se ficar alguma dúvida desse processo aqui da live, vocês me mandem na caixinha de perguntas que eu respondo, tá bom? Ok? Então, Deus abençoe a cada um de vocês. Estou aqui para somá-los e logo em seguida também a gente vai colocar um super desconto aí dos nossos materiais, né? Eu vou já aproveitar o gancho aqui de falar na live. A gente vai colocar aí um super desconto nos nossos e-books, tá? No Catecismo, no Tesouros de Exemplo, de poesias. Nós temos um material de poesia, se você quiser trabalhar aí com as crianças. São 12 poesias católicas, mais exercícios, né? Tem o trabalho ali com os adolescentes dos contos também, então a gente vai colocar aí um super desconto para vocês conseguirem adquirir aí também os nossos materiais dos e-books, tá? Os e-books em PDFs aí, tá bom? Então, Deus abençoe. Salve Maria Santíssima, uma boa noite para vocês e contem conosco e rezem por nós, rezem por nossa família, tá bom? Então, super beijo, tchauzinho pessoal, fiquem com Deus e até mais.